Amém. Mais um dia, mais uma quarta estratégia. Muitas pessoas me perguntam, Mônica, o que significa a quarta estratégia? A quarta estratégia é o dia que o Senhor separou para que a gente possa estar aprendendo mais da Sua palavra. Mas a gente não aprende todos os dias, mas hoje é um dia específico, é um dia diferente, é um dia onde o Senhor traz um estudo, um treinamento, algo específico para a sua vida no dia de hoje, para você começar a colocar em prática. Então, temos algumas pessoas aqui que se prontificaram em estar conosco às quarta-feira. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui na sala do transbordo, junto com meus irmãos, o Clifton Rocha, que se posicionou, está aqui prontinho para nos ajudar. Já orou ao Senhor, hein? Já se consagrou, já se separou para que essa semana o Senhor venha trazer o melhor para mim e para a sua vida. Mônica, são pessoas selecionadas para trazer essa palavra? Não, queridos, você também está aqui prontinho para trazer algo do Senhor. Amém? Eu creio nisso, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim e para a sua vida. Então, Clifton, a quarta é sua, estamos aqui prontinho, ó, já com papel, caderno, caneta na mão. Vem para cá falar porque queremos ouvir e queremos aprender mais do Senhor. Graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um excelente dia. Nessa quarta estratégia, Deus colocou no meu coração uma palavra para nossas vidas, né? E exatamente o que a Mônica falou, nós temos estudado, temos analisado, e Deus ele tem uma palavra que para mim é muito bonita, e tem como título Metamorfose. Não costumo usar título, né? Mas nessa manhã nós vamos usar metamorfose, transformação de vida. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, para a nossa meditação, né? Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos transformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa leitura, Pai, que foi feita. Que o Senhor possa me usar verdadeiramente, como a tua filha já orou, Pai. Assim eu oro, Pai, e te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, vamos citar esse texto e usar como título Metamorfose. E metamorfose nada mais é do que uma mudança extraordinária de vida e comportamento. E se nós falarmos de metamorfose na ciência, nos estudos, vai falar de alguns animais. E eu fui ver quais eram esses animais e consegui encontrar cinco, que os estudos mostram cinco, outros lugares mostram sete, mas a Morim entende por cinco animais que passam por metamorfose, que é o título que nós temos como meditação nessa manhã. E desses cinco animais que passam por metamorfose, nós lembramos, assim que falamos metamorfose, lembramos logo da borboleta. Mas a borboleta não é apenas só ela que passa por esse processo de mudança de vida, de comportamento e de corpo. Não. Ela é uma largata, primeiramente, ela entra no casulo, passa um período, e logo depois ela surge como uma linda borboleta. Só que além dela tem gafanhotos que passam também por processos, eles não vêm com asas, e tem gente que nem sabe que o gafanhoto depois de adulto, eles criam asas. Lembra lá no deserto que o gafanhoto veio e dissipou tudo aquilo que o povo tinha? Eles tinham asas, saíam comendo tudo. E, no entanto, quando novo, ainda são somente como grilos. Mas aí esses gafanhotos, eles criam asas e vai devastando tudo. Só que ainda tem também uns que, muitas das vezes, quando você fala de metamorfose, você não lembra, mas agora você vai lembrar. Lembra o sapo e a rã? Também passam por metamorfose. Eles vêm como um peixinho, ali aqueles alevinozinhos, nadando lá, aquele negocinho bonitinho lá, que na verdade nem bonito é, mas eles têm brânquias e daqui a pouco eles passam por um processo e começam a criar cauda, perdem a cauda, vem as perninhas e logo depois ele cria o pulmão e perdem as brânquias. E aí ele vem para a terra, ele muda
se transforma, passa por uma metamorfose. E há também um que é pouco comum, as pessoas, você vai ficar até surpresa, a joaninha, ela também passa por uma metamorfose. Elas são ovos, apenas larvinhas, e essas larvas são muito importantes. Elas são bem pequenas, elas consomem certos tipos de animais que seriam nocivos à nossa saúde. E ela, como larva, ela faz isso. Tem também a sua utilidade. E aí logo depois ela vem e se transforma numa joaninha, aquela coisinha pequenininha, e você vê aquilo bonitinho, né, lindo, né, mas ela já passou por uma metamorfose, ela já adulta é uma joaninha, mesmo que seja pequenininha. Só que além desses 4 que citei agora, nós temos como metamorfose um que eu achei lindo, e eu vou me prender um pouco mais a ele. Achei lindo a metamorfose dele, que é o chamado salmão, um peixe que muita gente deseja e gosta. Quem é pescador, por exemplo, gostaria de conseguir pegar um peixe salmão, né? É um peixe muito bonito e, por sinal, muito caro, muito valoroso para quem gosta. Embora eu também não goste muito de salmão, acho que a sardinha para mim cai muito melhor, a corvina para mim é mais gostosa. Mas, enfim, o salmão, ele, além de bonito, ele é bem valorizado. E quem pesca um salmão, ele é considerado um grande pescador. Ele conseguiu pegar um salmão. A bem exemplo do pastor Rogério Souto, né? Ele, esposo da Mônica Souto, ele, como pescador, tem certeza que ele gostaria de estar pescando e pegar um salmão. Mas, enfim, vou me prender um pouquinho a esse peixe com a metamorfose, ainda que você lembre da borboleta, e é bom citar isso também. A borboleta, ela é linda, é bonita, mas a mariposa, que não é desejada, ela também é um tipo de borboleta. São 14 tipos de borboleta e uma delas é a mariposa. E na transformação dela, talvez você não queira estar do lado de uma mariposa, né? Mas uma borboleta linda e bonita, cheia de cores, talvez você queira. Mas não vou se prender a isso. Vamos ao salmão. O salmão, ele na sua vida, início de vida, ele tem umas cores até bonitas, mas tem umas listas escuras. Só que ele nasce em água doce, nasce no rio. E talvez você não saiba disso, pescadores não conhecem, muitas das vezes não sabem disso, mas é notório nessa manhã entender isso. E nós vamos entender por que estamos falando de metamorfose depois. E aí ele cria essas listas escuras dele, quando ele já é na fase jovem, ele precisa passar por um processo, e essas listas escuras, elas começam a sumir, porque eles vão para o oceano, vai para a água salgada. E nesse processo, ele precisa mudar essas cores para justamente ter um ambiente diferente, para poder se esconder de alguns animais que poderiam tentar pegá-lo. Mas interessante que o salmão, ele passa por esse processo, e eu fico analisando o porquê desse processo. Aí esse processo é justamente para poder se identificar com o fundo do mar, e essas listas escuras, então, não ser tão notória com animais que venham ser predatórios. Vamos para a nossa vida diária. Nós somos seres humanos, homens imperfeitos, com pecados, e aí Jesus Cristo vem, entra na nossa vida, nós nos transformamos, nós temos mudança de vida, e o texto nos fala que Paulo vem rogar para que nós venhamos se apresentar com um corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você agora se lança no Evangelho de Cristo, você lança na seara do Senhor, só que nesse processo você perde algumas coisas. E o que você tem que perder? Justamente essas listas escuras, esse pecado, aquela coisa que te deixa com pouca beleza. E esse peixe, ele sai dali, o salmão, ele sai dali sem as listas escuras, ele fica mais bonito. O salmão, ele fica colorido, um colorido bonito. E aí você já pega ele jovem dessa forma. Só que esse salmão, ele fica no mar durante um período, ele cresce verdadeiramente, já está numa fase jovem ainda, ele cresce verdadeiramente. Quem o pesca, como eu falei, fica muito satisfeito de pegar um peixe descolorido e bonito. É, Só que a nossa vida diária, ela faz com que você perca essas listas escuras,
elas não mais estarão contigo, esse pecado já não mais te pertence. Você começa a ter verdadeiramente ali o seu corpo, né, transformado, você já mudou, você tem uma aparência bonita e todos que te ver, né, vai olhar para você e vai desejar que você esteja com ele. Igualzinho o pescador, ele quer pegar o salmão, ele quer. Só que a nossa vida diária, as pessoas vão te ver e vai olhar para você e falar assim: que linda essa mulher, que lindo esse homem. Ele verdadeiramente já não tem mácula, já não tem manchas, já não tem mais aquilo que o prende ao mundo. Você já é transformado. O texto nos fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você está ali como um salmão, né, jovem ainda, tem aquelas cores bonita, só que tem aquela mancha. E aí, quando você vai e se lança no mar, já não tem mais essa mancha, você já perdeu. Quando você vai para o mundo, lá fora, quando as pessoas te veem, não vê mais essa mancha, porque você já perdeu. Você já está um jovem, já está jovem. Você ainda não cresceu. O salmão ainda não está adulto. É interessante isso. Aí, na fase que esse salmão vem a criar maturidade, sabe o que acontece? Ele agora sim, ele volta a ter uma nova mudança. O processo dele muda um pouco mais ainda. E o interessante, pode melhorar? Sim. Na fase adulta dele, ele sai do mar de novo. Se surpreenda com isso. Poucas pessoas sabem disso. Eu fui estudar e vi e fiquei surpreso. Na fase adulta dele, ele volta para a água doce. Só que aí ele volta a ter uma nova transformação. Lembra que ele tinha uma cor bonita na água salgada, na água doce? Ele saiu, tinha uma lista preta, ele perde essas listas pretas e tem a cor clara, bonita. Só que quando ele volta para a água doce, ele cria uma cor diferente. Ele tem um colorido diferente. Ele começa a ter, na fase adulta dele, voltando para a água doce, ele tem cores vermelhas bem mais fortes, cores rosadas e verdes bem mais fortes. Aí na fase adulta, aí sim, na fase adulta, ele volta de novo para a água doce para procriar. É interessante isso. Só que quando ele volta para a água doce, a sua mandíbula começa a ter uma casca dura, começa a ter mudanças. Para quê? Para poder ele cavar buracos, tipo ninhos, para ali então procriar, aí sim trazer à vida filhotes que terão uma nova vida de novo. Que no Evangelho tem a ver com isso? A minha vida e a sua vida, o que tem a ver? O que Deus me mostrou é que, às vezes, passamos por uns processos, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós criamos uma vida e vimos uma vida de transformação em nossas vidas, nós compreendemos que somos novas criaturas agora, nós entramos num local, num ambiente mais espaçoso, num ambiente que nós achamos estar já consciente do que estamos fazendo. O homem de Deus é assim, a mulher de Deus é assim. Ela aceita Jesus Cristo, acha que tudo é, que vai acontecer mudanças, momentos haver transformação para que o predador não te pegue. Foi o que aconteceu com Salmão. Ele foi lá como jovem e mudou alguma coisa nele para que ele fugisse da aparência do mal e o mundo não pegasse. Só que quando na fase adulta, ele volta de novo para ali a água doce, e ali então, como adulto, é que ele vai procriar. E às vezes nós fazemos um processo bem acelerado. Nós queremos mudar o negócio, nós queremos passar por nossa própria força e vontade. Aceita Cristo, aceita Jesus, já queremos fazer tudo e tudo de uma forma acelerada demais.
e às vezes ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda que você tenha um chamado, ainda não é aquela hora. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, certamente você pode ficar surpreso, mas ele foi um homem comum, foi uma criança comum. Ele deu os primeiros passos, ele caiu também, ele se desequilibrou também, ele começou a falar papa, 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 mama, mama. Ele começou a falar, na nossa linguagem é assim, né? Começou a falar como criança comum e às vezes errava algumas palavrinhas e ele ouvindo um e o outro, ele foi aprendendo verdadeiramente. Ele passou por um processo. Só que por ele falar, ele já não saiu pregando o evangelho. Ele já não saiu falando das maravilhas que viria a acontecer, mas ele veio passando por um processo. E nesse processo ele foi mostrando mudanças que homens comuns não entendem. Ele foi mostrando para o mundo isso. Só que quando chegou no seu ministério, já como adulto, 30 anos, ele começou então a falar exatamente aquilo que Deus o havia mandado. Já começou a falar aquilo que Deus já havia colocado no seu coração na fase adulta. Aí ele saiu para fazer aquela grande obra, essa a qual eu e você talvez não consiga fazer, dar a vida pelo seu próximo, dar a vida por aquele que te odeia, dar a vida por aquele que te escarneceu, dar a vida por aquele que te deixou, te abandonou, escarneceu e te fez tanto mal. Eu talvez não fizesse, talvez você não fizesse, mas ele fez. Ele passou por um processo. E esse processo é porque precisava fazer com que ele pudesse fazer a vontade de Deus, que era boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Jesus Cristo, então, agora ele passou por esse processo, veio, morreu na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, para que pudesse verdadeiramente nos salvar. O salmão não é diferente. Ele cria ali comparando, tá, irmãos? Ele vem e cria aquele processo, passou por um período, e o maior tempo da vida dele passou no mar. Só que no momento que ele vai morrer, já está numa fase adulta, é que ele vem de novo para a água doce. Ali ele cria um ambiente, cria ali uma cascadura no seu crânio, onde ele pode proteger os alevinos que nascerão, e aí fazer também o seu ninho para poder cuidar da sua prole. Aí ele, ali naquele ambiente, ele vem a falecer. É naquele ambiente que ele vem a morrer. Ele não volta mais para o mar. O que acontece muitas das vezes é que o cristão, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela cria uma maturidade, ela cria um ambiente, ela sabe para que veio ao mundo, ela já conseguiu entender a transformação que Deus fez na vida dela, só que justamente na fase adulta, quando ela precisa mais ainda estar ali com seus filhos, precisa mais ainda estar ali no ambiente que ela já está convivendo, é a hora que ela muitas das vezes desiste, acha difícil. Cuidar da família, cuidar desse povo, cuidar dessas pessoas que estão escarnecendo de mim, elas estão me acusando, elas estão falando mal de mim, então aí desiste. O salmão ele vai até aquele período, até aquele momento de crescer, de se desenvolver e dar a sua vida ali pelos seus filhos, dar a vida ali pelos filhotinhos que vão nascer. O que, tem a ver com Jesus Cristo? O que tem a ver comigo e você? Se nós analisarmos, é bem assim que acontece em nossas vidas. Nós viemos ao mundo com essas manchas a qual nós falamos salmão, essa mancha escura, essa faixa escura que é o pecado. Vamos para um oceano que é o mundo a qual nos espera. As pessoas te veem mudança em você, sim, vê. Você amadurece, você vai pregar o evangelho, você vai falar das maravilhas do Senhor, porque lembra que a boa, perfeita vontade de Deus é agradável a Deus. Você vai fazer tudo isso. Só que há um detalhe, há um processo que você passa no dia a dia. Há um processo que você passa
no dia a dia. Eu me lembro muito bem de Elias e Eliseu. Elias fez o que fez, foi maravilhoso o ministério dele. Eliseu olhou para tudo aquilo ali, compreendeu que seria muito bom fazer tudo aquilo também, e ali ele foi, caminhou com Elias até que Elias viesse a ser levado pelo Senhor, e ele pudesse então tomar ali como vontade que ele tinha todo o processo que Elias passou. Ele viu e conviveu, ele pediu que tivesse uma porção dobrada, ele tivesse, fosse igual a ele, era a vontade dele ser igual. Por que que essa vontade foi tão grande? Porque Eliseu andava com Elias. E quantas vezes nós desistimos porque nós queremos andar com pessoas que fazem diferente daquilo que Deus nos ensina. Se andarmos com pessoas que fazem diferente daquilo que Deus nos ensina, nós seremos pessoas também que farão coisas que não é da vontade do Senhor. Glórias a Deus, porque a Mônica falou que teria um passeio, nesse passeio teria um filme para assistir, e ela não concordou de assistir o filme a qual as pessoas queriam assistir. E eu, na minha mente, quando ela contou o seu testemunho, eu fiquei pensando: quem vai para assistir um filme desse, sendo uma nova criatura? Mas, enfim, graças a Deus elas mudaram o pensamento e foram assistir um filme que verdadeiramente condiz com a vida cristã. Mas foi necessário a Mônica falar: eu não vou. É necessário você falar assim: eu não quero compartilhar com isso. Eu agora passei por uma metamorfose, eu tenho agora uma mudança de vida. Eu não sou mais aquela largata, eu não sou mais aquele ovinho, aquela larva igualzinho era a Joaninha. Eu não sou mais aquele gafanhoto como um grilinho que não tem sentido algum, que não sai para lugar nenhum, ele fica somente parado ali pulando de lado em lado. Eu não sou mais aquele alevinozinho como uma rãzinha que está lá no fundo lá do mar, que não tem liberdade de vir para fora do mar. Não sou mais. Lembra que a rã ela pode vir na terra e voltar de novo ao mar? Assim é você, assim sou eu. Quando eu sou nova criatura, eu posso sair do meu ambiente espiritual, com meus irmãos, com a minha igreja, ir lá no mundo e voltar de novo para a igreja, e sou a mesma pessoa. O salmão não é porque ele foi para a água doce que ele pode voltar no mar, não. Ele pode voltar no mar, e só não volta porque ele sabe o propósito. Entenda como é a maturidade cristã. Eu, quando venho para Cristo, eu posso ir lá no mundo, eu posso entrar num bar, eu posso entrar até mesmo num local que às vezes as pessoas podem me acusar. Posso, porque Jesus fez isso. Ele andava no meio de pecadores, mas não pecava. A maturidade cristã, ela faz com que você tenha essa transformação de você conseguir voltar de novo no mundo e não participar das coisas do mundo. Você passa por uma metamorfose tamanha e tal forma que você não volta. A borboleta, não, ela não volta a ser de novo uma largada. Não volta. Há processos. Sabe por causa de que ela não volta? Porque tem cristão que não consegue voltar no bar. Tem cristão que não consegue mais voltar numa gafieira. Tem cristão que não consegue voltar mais num ambiente que antes ele vivia e pecava. Ele não consegue. Glórias a Deus se ele não voltar. Se ele tiver de voltar, sabe o que vai acontecer? Jesus o tira. Oh, por que que às vezes você pensa assim, fulano faleceu tão cedo? Deus o levou tão cedo, agora que ele tinha uma vida grande, bonita, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Por que que ele subiu? Por que Jesus o levou? Porque Jesus sabe, como borboleta, ele não pode mais voltar no ambiente que ele vivia antes. Uma borboleta não pode voltar para o casulo. Uma borboleta não pode voltar a ser o que ela era. Por isso que Jesus o tira. Por isso que Jesus o leva. Essa manhã, você entenda que Jesus está falando comigo e contigo, para que você compreenda que quando um processo que você passa por uma metamorfose, passa por uma mudança de vida, e tudo isso para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita,
agradável vontade de Deus. Só para que você possa passar por isso. Só que, como eu falei, como eu citei, esses 5 animais, eles podem voltar aos seus ambientes, a borboleta não pode. Para exemplo nosso, tem cristão que não pode voltar lá no local, o ambiente que ele vivia. E às vezes você que pode, você o condena por não sair para o evangelismo, você o condena porque não pode voltar no local para falar do evangelho de Cristo, você o condena, mas é porque ele ainda não está preparado e muitas das vezes nunca será preparado para isso. Então, se Deus o mandou fazer, se Deus mandou que você faça, se Deus falou para você ter essa obra em suas mãos, não volte atrás. Continue, porque esta é a vontade de Deus. Este é o querer de Deus. A metamorfose, ela existe justamente para poder ter mudança de vida. E a metamorfose fala de pessoa para pessoa. Nunca haverá alguém que seja igual ao outro, ainda que se assemelham em atitudes. Eu nunca vou poder falar que meu irmão, que ainda que seja irmão gêmeo, ele vai fazer o mesmo que eu faça. Se vive no mesmo ambiente, as atitudes serão parecidas, mas o raciocínio, a mente e a força nunca será igual. Sempre haverá um mais forte, um mais fraco. Sempre haverá um mais experimentado e um menos experimentado. Sempre haverá um que vai aguentar a luta e um que não vai aguentar. Lembra que Jesus falou que naquele grande dia viria pegar e haveria 2 no campo? Um será levado e um será deixado. Um estará deitado na cama ao lado do outro, um será levado, o outro será deixado. Não significa que ele vai chegar ali, tem um casal, tá a Mônica ali, o Rogério dormindo, e vai levar a Mônica e deixar o Rogério. Não, não significa isso. Mas significa como entendimento que eu e você, muitas das vezes, mesmo estando juntos, sejamos pessoas diferentes. Então eu faço por mim. A Mônica faz por ela, o Rogério faz por ele, na vida espiritual. E juntos se completam. As pessoas que estão ao seu lado têm que se completar contigo, têm que ter os mesmos raciocínios, têm que ter as mesmas atitudes, mas na metamorfose quem passa é você. Mudança de vida quem tem que ter é você. E nessa manhã, para a nossa meditação, porque sei que o tempo já está acabando, que possamos entender que essa metamorfose que você passa, essa transformação que nós acabamos de ler, que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, você possa meditar que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, não é para a nossa honra e glória, é para poder você experimentar qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nessa manhã você possa entender que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, e não para a sua honra e glória. Porque quando for para a sua honra e glória, sabe de uma coisa, você também será abatido. Então que Deus possa crescer e que eu e você possa diminuir cada dia mais. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos uma quarta-feira estratégia cada vez mais abençoada e que nessa manhã possamos sair daqui, dessa sala e mostrar para o mundo o porquê nós viemos. E quando voltarmos de novo ao nosso ambiente, à nossa casa, ao nosso lar, e saber que você foi transformado e feito aquilo que era realmente da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos e a minha oportunidade. Agora eu quero agradecer em nome de Jesus a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Clifton, obrigada. Meu Deus, metamorfose, mudança de mente. Além de eu ter tido uma bela de uma aula sobre o peixe que eu gosto, que é o salmão, eu aprendi tanto. Mas você sabe, Clifton, o que você estava falando aí desses animais e me fez lembrar da rã, quando você falou. Quando eu era pequena, eu pegava, né? A gente chamava do girino, era aquele peixinho com a caudinha, né? E eu cansei de pegar aquele peixinho e colocar dentro de um pote para esperar ver o que que ele ia se transformar. Como ele demorava, eu jogava ele fora e pegava outro, jogava ele fora e pegava outro. Ele demorava e eu não sabia o que ele virava. E agora, hoje eu já sei, né, que ele vira essa ranzinha, mas eu pensava que ele virava um peixe. Como ele não virava, eu jogava fora. E fiquei pensando quantas vezes a gente faz isso, né? Pega uma pessoa
não tem mudança de mente, a gente joga fora, vai pegar outro, né? Mas que nessa manhã o Senhor possa trazer o entendimento que existe sim. Se a gente se apegar com o Senhor, a gente tem essa renovação de mente. Eita, Deus lindo! Obrigada por você estar aqui comigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento, pela tua clareza, pelo teu amor conosco, Senhor, pela tua forma de nos ensinar. Obrigada, Jesus, por cada um aqui representado. Obrigada pela vida do Clifton. Dá entendimento, sabedoria, Pai, discernimento do alto céu para que ele possa trazer mais e mais conteúdo, Senhor, para que possamos nos aproximar de Ti. Obrigada, Jesus, por cada família aqui, Pai. Hoje pedimos que o Senhor quebre as cadeias de tudo que nos prende para nos chegar mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, família. Estaremos amanhã na quinta de oração. Aguardo você aqui. Obrigada, Clifton.